Bem-vindos à Sala Precisa. Eu sou a Laura. Eu sou a Gil. E esse é o nosso podcast. Hoje, finalmente, depois do hype, vamos falar sobre o tão aguardado volume 1 da quinta e última temporada de Stranger Things. Lançada agora, 26 de novembro de 2025. Sim, gente, a série voltou com tudo, mais sombria, mais adulta e mais ambiciosa do que nunca. Eu tô amando, particularmente, tô amando esse começo, essa volta. Tô gostando muito dessa temporada. E se você é fã de carteirinha, já sabe, a expectativa era gigantesca. Foram anos de espera, teorias, especulações e agora podemos discutir o que realmente aconteceu nesse primeiro bloco de episódios. Sem enrolação, vamos lá direto pra Hawkins. Cuidado que agora vai ter spoilers, tá? Então, a temporada já começa aí retomando as consequências do caos da temporada 4, lá daquele episódio maravilhoso, episódio final. E o Vecna, né, tava ferido lá no último episódio, mas longe de ser derrotado. Então, Hawkins está em colapso e o mundo real, pela primeira vez, está sendo literalmente invadido pelo mundo invertido, sem mais sutileza. E um comentário aqui, não sei se você percebeu, Laura, mas o Vecna usou Monjaro. Gente, tô adorando esses memes do Monjaro. Ele emagreceu muito de uma temporada pra outra. Gente, é o Ozempic, Monjaro, com certeza. Nossa, sim, é muito bizarro ver ele, é muito engraçado. Tá muito engraçado ver os memes também. Porque, tipo, gente, a maquiagem e a roupa que ele usa, que o ator usa, tá, tipo, muito diferente, muito diferente. Agora, esse Vecna de agora, a nova versão do Vecna, né? O pós-Monjaro, ele tá muito, dá muito mais medo, né? Então a gente começa a ver, assim, que se a gente já tinha medo daquele Vecna antes, né? Quando ele não ia na academia e tal, assim. A gente já tinha medo dele, imagine agora, né? Então agora ele tá muito mais, tipo, tenebroso, essas coisas assim, né? Mas eu tô adorando também. Bom, e não é só no mundo físico que o bicho tá pegando. A temporada, ela mergulha muito no psicológico. Os personagens, eles estão mais adultos, até demais pro meu gosto. Tá, tipo, tá meio estranho até ver eles assim, mas tá legal. Eu gostei muito do, tipo, como fala, do estilo deles, da roupa, né? O cabelo deles melhorou também, questão última temporada. Gente do céu, que o cabelo da última temporada, pelo amor de Deus, não. Então o cabelo deles essa temporada agora tá melhor. Então eles estão mais adultos, mais quebrados, né? Mais traumatizados. E o volume 1 deixa claro que a série não tem mais espaço pra vida normal. Isso, tipo, não existe mais em Hawkins. Isso não é mais uma realidade. Pois é, e uma das revelações mais importantes é que a Max continua presa na mente do Vecna. Então o corpo dela tá lá no mundo real em coma, mas e a consciência dela? Tá presa ali dentro do mindscape dele, aquela dimensão mental que o Vecna controla. Você gostou disso, Laura? Eu fiquei meio assim, muito... Quando ela apareceu, eu fiquei muito tipo assim... Não sei se isso é legal ou não. Depois, né, do outro episódio que explica mais um pouco, ela comenta lá sobre aquela caverna, não sei, gente, não sei, será que é uma viagem? Estão viajando demais na série? Porque estão mostrando coisas que, né, nunca mostraram antes, mas, assim, deram indícios. Né? Não veio de forma gratuita. Não. Nada. A gente tem que entender que em Stranger Things nada vem de forma gratuita. Tanto que essa parte da caverna, a gente já viu ela em outras partes, em outras temporadas. Só que agora que tá fazendo sentido, porque a gente nunca deu importância. Então, por exemplo, a gente já viu essa caverna uma vez quando a Eleven tava olhando pra um outdoor e ela viu essa caverna naquele outdoor. Então, a gente também começa a entender que a referência da caverna tem muito a ver, porque depois a gente vê a Max falando isso com a gente, né? Sobre ela ter visitado uma das memórias do Vecna e ela vai lá pro passado e ela conhece os pais de todo mundo, ela conhece todo mundo mais novo, inclusive o Hopper mais novo, né? Inclusive, tipo, todo mundo daquela época ela vê mais novo, né? Então eu já vou falar também uma outra teoria que eu acho do porquê dessa caverna e dessa galera, o porquê dessa peça aí, né? Que mostraram, tipo, na memória que a Max visitou. Mas eu gostei dela no começo, assim, tipo, eu só acho que, assim, eu quero muito que eles expliquem pra gente o porquê que só ela Sim. e a Holly que estão lá naquela memória, sendo que quando a gente vê que a Holly, que foi pega por ele, e ela tá com aqueles tentáculos na boca, a gente vê que tem outras 3 crianças do lado dela. Então ela é a 4ª criança, né, que o Vecna pegou. Então assim, cadê as 3 crianças? Por que essas 3 crianças não foram escolhidas também pra tá lá naquela ambientação da memória, que é onde a casa, onde a Holly fica, né? Então assim, isso é uma coisa que, tipo, ao longo dessa parte da caverna, eu fiquei meio incomodada. Falei, nossa, mas
mano, tá meio nada a ver, assim, por que as duas são as escolhidas, entendeu? A Max eu entendi, porque a Max ficou naquele looping na cabeça e chegou um momento que a Max, dentro desse looping, ela foi parar naquele lugar lá onde ela tava, né? Então o dela eu entendo, mas agora a Holly, tipo assim, por que a Holly é especial? Até agora eles não falaram pra gente. Porque não é só a Max que tá lá, né? Como eu falei, a Holly Wheeler também tá lá, que é a irmã do Mike, da Nancy, e ela também aparece capturada ali dentro. Então as duas passam a tentar entender aquele ambiente e buscar uma forma de escapar, né? Porque nada é simples, né? A mente do Vecna, ela é muito cheia de labirintos, ela é muito complexa, ela é muito cheia de informações que você, né, tem que tomar cuidado pra não cair dentro dessas armadilhas. Então, assim, eu gostei deles terem mostrado pra gente isso, que existe um local dentro da mente do Vecna, isso mostra pra gente o quão poderoso ele é, mas ao mesmo tempo eles não explicaram pra gente por que a Holly tá lá, né? Eles fizeram até uma analogia a Alice no País das Maravilhas, não sei se você pegou. Ah, acho que não, mais ou menos. É que mostra assim, quando a Holly tá lá na casa, na mansão lá, né? Mostra o relógio, mostra o quadro primeiro do Alice no País das Maravilhas atrás. Aí ela coloca o vestido azul, que é da Alice, e a Max, ela é como se fosse o chapeleiro, né? Porque ela é ruiva, ela tá com aquela roupa toda esquisita e ela tá meio maluca da cabeça. E o Vecna, ele é como se fosse o coelho, porque ele tem um relógio de bolso. Então, tipo assim, eu achei legal essa analogia que eles fizeram ao Alice no País das Maravilhas, mas eu ainda não consegui entender o porquê que existe essa analogia, o que isso tem a ver com a história dele, entendeu? Isso eu não consegui ver ninguém tentando explicar, só falaram pra gente sobre todas as referências de Alice, mas não explicaram o que isso tem a ver com a mente do Vecna. Mas acho que a maior surpresa desse volume 1 foi o quarto episódio, né? O final do quarto episódio, e foi o Will. Porque depois de anos sendo sensível, conectado, vulnerável, sendo a vítima, ele finalmente manifesta poderes psíquicos reais. E não é um poderzinho não, gente. O Will, ele consegue destruir criaturas do mundo invertido usando só a mente. Isso muda totalmente o jogo, né? Acho que vai mudar completamente todas as coisas que acontecem daqui pra frente. E também muda o papel dele na história, com certeza. Que nem a Gil falou. Ele era o sensível, né? O vulnerável. E agora ele é o fodão, né? Porque, pelo amor de Deus, aquela cena lá, nossa senhora, né? Ele deixa de ser a vítima e vira uma chave fundamental da guerra. Eu gostei muito, muito dessa cena, gente. Eu achei, tipo assim, foi uma criação. O ator fez, sei lá, com maestria. Ele é demais. Ele fez essa cena com uma maestria, assim, gigantesca. Ele é demais, gente. Eu adoro o Noah. Ele é demais. E as referências, né? A Harry Potter dessa cena, gente, incrível. Sim, o que estão colocando. total, Tipo, gente, total. é muito igual. Com certeza, acho que eles se inspiraram nessa cena, não sei. Mas assim, ficou muito boa. Não, acho que é uma coisa que eu nunca esperava isso, Laura. Não sei se você criou essa teoria algum dia do tipo, Will ter poder. Porque a gente só pensava, tipo, não, Will vai ter que se sacrificar pra o Vecna morrer. Mas, tipo, a gente nunca pensou que ele faz parte Sim. dessa mente coletiva deles. Que o Will foi o primeiro experimento deles e que deu certo. E eu acho que por isso que eles estão pegando outras crianças. Tanto que ele fala, né? Eu tô pegando as crianças porque elas são fracas. Então é mais fácil de você controlar elas. E o Will, na época, era uma criança, né? Não, ele ainda é uma criança, né? O papel dele. Mas, assim, uma criança virando adolescente. Mas não é aquela criança pequenininha, né? De, sei lá, 5 anos atrás. Mas, gente, é uma coisa que eu não esperava. Eles surpreenderam pra mim nesse episódio. De parar, acabar o primeiro volume bem aí, nesse corte. Meu Deus. Eu não imaginava que ele fosse ter poder, assim, tipo, não nesse nível que a gente viu, nessa cena dele. Mas eu já imaginava que ele ia ter um papel importante, porque eu vivia falando pros meus alunos porque a gente fica teorizando também lá na escola, né? E que eu ficava falando que ele ia ser a Horcrux do Vecna. E tipo, e quando apareceu essa cena e daí todo mundo começou a comparar, eu falei, gente, olha o que eu falei. Eu sabia que ele ia ser Horcrux, daí tipo, aí tem aluno meu que acha que ele vai morrer, mas eu falo, eu acho que não, porque ele tem que, tipo, é tipo Harry Potter, sabe? Ele tem que morrer, mas ao mesmo tempo não morrer, pra poder, eu acho que ele... Será? Não. Porque é uma mente coletiva. Tipo, se matar o Devorador, mata o Vecna, mata o Demogorgon, mata o Will, mata todo mundo que tá naquela mente coletiva, eu acho. Eu acho que eu posso estar muito errada e eu posso estar viajando muito, mas eu acho que assim, tipo, a cena final pra mim seria a batalha do Will, a Eleven e aquela irmã da Eleven lá. Eles seriam os 3 grandes poderes, assim, pra derrotar, né? Não sei se o Vecna ou, tipo, o Devorador de Mentes. Isso daí eu ainda não sei. Mas eu acho que assim, eu acho, de verdade, eu acho que é a Eleven que vai morrer. Ai, tem que morrer mesmo. Chata, tá muito chata, mata ela.
Eu acho que ela, como ela foi a culpada por abrir o portal e deixar o Will ser capturado pela primeira vez, eu acho que ela vai ter que ser a pessoa que vai ter que se sacrificar pra fechar tudo isso de novo, porque ela é meio que a culpada, entendeu? Se ela começou, ela vai terminar. Só que ela precisa da força do Will junto e da irmã junto, porque ela não consegue. A gente tá vendo que ela tá fraca, né? Que ela não consegue. Nossa, o Will, ele tá, tipo, 3 vezes mais forte do que ela nessa última temporada agora. Então, assim, ela não tá conseguindo. Então, ela não vai conseguir fazer tudo. Só que ela vai ser. Porque tudo começou com ela. Ela sempre foi a protagonista. Então, assim, eu acho que eles não vão mudar isso do nada. Pra mim é o Will. Esse eu discordo. Pra mim, o Will é a protagonista e vai encerrar com ele. Vamos ver quem vai ganhar esse bolão, hein? Will ou Eleven? Quem começou, quem terminou. Mas eu acho que é isso que vai acontecer, vamos ver. E sim, esse volume 1 deixa claro, não dá mais pra separar a vida normal e a ameaça sobrenatural. A fronteira sumiu, literalmente. Então é isso que a gente falou, o mundo invertido tá no mundo real agora, 100%. Então você não vai mais pra escola, não dá pra viver normal. Pelo menos para os personagens principais. E a temporada usa isso pra trabalhar temas bem fortes, que é o trauma coletivo, o amadurecimento forçado, identidade, destino, escolha e, claro, sacrifício, que eu acho que talvez vai acontecer no último episódio. Ah, com certeza. Sabe um sacrifício que eu acho que não vai acontecer mais? Que isso é uma coisa que uma aluna minha até tava falando e eu concordo com ela. Steve. Não, eu acho que o do Hopper. Porque ela falou assim, a gente o Hopper tá me irritando, não tá te irritando? Porque toda hora ele ameaça, vou me matar pra salvar vocês. Mas não se mata. Mas não morre. Sim, é verdade. Gente, esse episódio ele explodia a bomba dele, não ia? Tá lá ainda, gente. Não aconteceu nada. Nossa. É verdade, isso tá me irritando muito também. E uma coisa que tá me irritando nele é essa questão dele ser o pai chato. Tipo, mano, eu sei que você tem medo de perder a sua filha de novo, né? Pela segunda vez. Mas, pô, a única chave de, sabe, assim, pra derrotar todo mundo, a única pessoa até então que tinha poder é Eleven, sabe? E ele fica privando a gente a humanidade de usar a Eleven. Então, tipo assim, é muito chato isso, porque ela já tá grande. Tipo, ela pode fazer as coisas, ela pode, sei lá, tentar derrotar os Demogorgons, sabe? Tipo, ele tem que parar com essa chatice de ficar proibindo ela de fazer as coisas, tá me irritando muito. Mas o que a minha aluna falou é que, tipo, é que nem você falou, já várias vezes ele tentou se matar e não deu certo. E a gente já teve a cena em que a gente quase perdeu ele, que a gente achou que ele tinha morrido, né? Que terminou com aquele baita de interrogação, né? Naquele episódio lá daquela temporada, que a gente não sabia se ele tava vivo ou não. Então, assim, tecnicamente, ele já teve a parte de sacrifício dele, a gente já perdeu ele uma vez. Então, acho que isso não vai acontecer de novo. Então, assim, eu acho que um sacrifício que não vai acontecer é o dele. Eu acho que ele não vai morrer. Mas eu acho que sim, com certeza, vão ter sacrifícios que a gente vai chorar muito ainda. Eu acho que o Steve é um deles, né? A gente já tinha comentado isso num outro episódio. Eu acho que a Robin talvez morra também. Não sei. Tô com muito medo disso. Mas, sei lá, sacrifícios tristes vão acontecer. Então, mas é uma crítica que eu vi. Ao mesmo tempo que Stranger Things mata muitos personagens, eles têm dificuldade de matar os principais. Que no caso é o Hopper. Eles têm muita dificuldade. Já tentaram lá na outra temporada, que você falou aí, que a gente acha que, nossa, ele morreu, mas depois ele aparece lá na prisão russa. E agora tentou de novo, não deu certo. Então, eles mataram o Ed? Mataram, mas o Ed não é o personagem principal. Ele é um personagem secundário. Então, eles matam os secundários. Eles não conseguem matar os principais. E acho que isso é um problema no Stranger Things. E eu acho, não sei, posso estar viajando também, mas eu acho que o Ed vai voltar. Só se for zumbi, né? Não, mas eu acho que vai voltar como sabe aquela teoria que surgiu dele ser o vampiro, que aparece no jogo? Então, porque quando eles estão jogando o jogo do D&D lá com o Ed na escola... Não, mas isso aí só vai funcionar se for aquele final que a gente já comentou, se tudo for não ter passado de um jogo. Gente, se for isso... Não. Se for isso o final, nossa, eu vou dar risada. Não, isso daí não. Não, mas talvez, tipo assim, porque como a gente sabe que muitas coisas estão acontecendo também na mente do Vecna, eu acho que pode acontecer sim, tipo, do Ed aparecer, sabe, sei lá, como esse vampiro em algum momento pra ajudar. Não sei, eu tenho essa pequena esperança no fundo do meu coração, gente. Ai, não, eu acho que não. Bom, mas agora vamos comentar algumas teorias aí que estão surgindo na internet, né, porque teorias não faltam, a gente tem ainda um tempão aí pra fazer teorias da conspiração aí até o dia 25 de dezembro, que é quando sai a parte 2, né, sai aí mais 3 episódios, às 10 horas da noite, então até lá vai surgir
surgir muitas teorias. E só pra comentar, gente, como é gostoso fazer teoria de novo, né? A última vez que a gente ficou teorizando tanto, assim, sobre uma série, acho que foi Game of Thrones, e faz muito tempo, antes daquele final bosta da série. Então, assim, que saudade que eu tava disso. Mas ainda a Netflix erra, porque eu ainda acho que devia ser episódio semanal. A gente queria teorizar muito mais, porque lançaram 4 direto, né? Dá pra teorizar? Dá, tem uma janelinha aí, né, de 1 mês pra teorizar, mas assim, podia ser lançamento semanal. Bom, e a gente tem essa teoria da ponte, não sei se você viu sobre essa teoria, Laura, mas ela ganhou força aí após uma cena nesse volume 1, que tem um personagem, né, o professor lá de Hawkins, que discute a possibilidade de viajar no tempo por meio de buracos de minhoca. Isso já apareceu nas outras temporadas. E a gente vai ter o episódio 7, que não foi lançado ainda, que vai se chamar justamente A Ponte, que pra muitos não é coincidência. Então, alguns fãs aí acreditam que o plano do Vecna pode envolver a construção dessa ponte, entre aspas, que é entre dimensões e tempos, o que abriria a possibilidade de modificar eventos passados importantes, talvez interferindo aí nos traumas iniciais da série. Se a teoria for verdadeira, isso pode significar uma reescrita no destino de personagens e talvez uma chance de corrigir traumas ou até evitar a criação do próprio mundo invertido como conhecemos. Gente, eu já falei, não gosto de coisa de viagem no tempo. Mas enfim, o buraco de minhoca já é uma coisa que é discutida aí na série há muito tempo. Então, só tem essa temporada pra pôr em prática isso. Então, acho que vai acontecer alguma coisa relacionada a isso agora. Mas eu tenho uma opinião também sobre esse rolê aí da ponte, dele voltar no tempo. Eu acho que assim, sabe aquela parte que mostra sobre o pai do Steve fazendo bullying lá na escola, dele pegando o papel e amassando e tal? Quando a Max tá voltando no tempo, tá contando sobre a memória que ela viu? Eu acho que isso vai ter uma parte importante, principalmente por causa da peça que saiu. E aí entra, tipo, uma outra teoria também, gente, que eu vi na internet esses dias no TikTok. Então, mas falando sobre essa teoria da ponte aí, eu acho que eles vão voltar no tempo, porque eu acho que o Vecna, porque mostra, assim, quando a Max tá mostrando essa memória aí da escola, mostra todo mundo que era daquela época, menos o Harry, né? E a gente sabe que o Harry, ele era, assim, tipo, um menino meio atípico, né? Então eu acho que ele sofria muito bullying dessa galera, principalmente do pai do Steve e tal. Então eu penso assim que ele vai voltar no tempo pra tentar também vingança, não sei, eu acho que de alguma maneira ele vai mostrar isso, que ele quer voltar no tempo pra evitar o bullying dele ou pra vingar todo mundo que fazia bullying com ele. Eu acho que é meio que vibe assim, Carrie a estranha, sabe? Porque vai acontecer alguma coisa nessa peça de teatro aí da escola. Eu acho que eles vão voltar no tempo pra descobrir um pouco mais da vida do Henry. Também. E também pra tentar achar um ponto fraco dele. Eu espero. Também. Bom, uma outra teoria também que a gente tem é o Will como salvador psíquico, né? Com os poderes revelados agora no volume 1, muitos fãs especulam que o Will não apenas se torna importante, mas talvez seja quem consiga virar o Upside Down, né? Reconstruindo ou transformando o mundo invertido em algo do lado certo. Tipo, voltar tudo, né? A versão restaurada da realidade, voltar tudo do começo, como se nada tivesse acontecido. Então, essa ideia aparece, inclusive, em listas de teorias populares. A metáfora, ela é bem clara. O título final previsto para a temporada sugere Right Side Up, lado certo para cima, né? Que seria a expressão oposta de Upside Down. E o que muitos interpretam como uma pista simbólica de que o mundo será revertido. Então, essa teoria ainda daria um papel de protagonista absoluto pro Will, né? Que é uma coisa que eu não concordo muito. Eu concordo. Não como uma vítima, mas como um salvador psíquico, o que representa uma virada de arco gigantesca pra ele. Não sei. Tipo, eu acho que os títulos dos episódios dizem muito sobre o futuro da série. E esse título se chamar Right Side Up, eu não sei, alguma coisa vai acontecer. Eu acho que vai ser restaurado o mundo. Não sei. Porque assim, gente, as pistas também estão nos títulos, entendeu? Então, não sei. Tem alguma coisa pro título ser Right Side Up. Bom, outra teoria é que, já que a Max e a Holly estão presas aí na mente do Vecna, muitos acreditam que será por ali, não por força bruta, que a derrota do Vecna virá. Então essa prisão mental poderia esconder segredos, fraquezas ou memórias-chave da origem do Vecna, que poderiam ser usadas contra ele. Tem uma teoria que compara a situação delas ao enredo do livro Dobra no Tempo, já citado pelos próprios criadores da série como inspiração para alguns elementos dessa temporada. E se isso tiver certo, o final da guerra pode
pode não ser um confronto físico, mas algo mais psicológico, simbólico, intrincado e talvez até metafísico. Não sei, gente, eu acho que dá pra misturar os dois. Quero ver coisa explícita também, não quero nada aí de coisa psíquica. Tipo o final de Crepúsculo, sabe? Eu odeio isso. Ai, pelo amor de Deus. Não. Bom, acho que uma das teorias, né, que mais a galera falava, né, é a teoria do RPG, que é uma teoria meta que está circulando, que toda a narrativa da série, com universos paralelos, monstros, mapas, níveis de poder, missões, sempre foi uma grande analogia ao jogo do RPG Dungeons and Dragons, né, o jogo que aparece desde a primeira temporada, e alguns fãs defendem que o final será como um boss fight final, né, a moda RPG, com regras, poderes e final épico digno de campanha. A galera nerd aí pira, né, nisso daí. Então, nesse sentido, a ascensão do Will, a prisão mental da Max e da Holly, os poderes da Eleven, tudo faria parte de mecânicas narrativas de fase final, né, com stakes e sacrifícios altos. E por fim, existe uma expectativa e também uma preocupação entre os fãs que para poder derrotar o Vecna será necessário um sacrifício importante, que é aí que entra, né, possivelmente a do Will ou de um outro personagem central, que na minha opinião é a Eleven. E essa, tudo bem que a Eleven não tá no jogo, né, do RPG, então assim, tipo, ela não seria muito um sacrifício de um personagem importante. E essa teoria, ela dialoga com o histórico emocional e dramático da série e com o fato de que a temporada final promete ser intensa e definitiva. Então, alternativamente, há a teoria de que o Steve Harrington, por exemplo, pode ter um final heróico depois de toda a sua trajetória e poderia sacrificar-se pra salvar o grupo. Eu não acredito muito, tipo assim, eu acredito que ele vai morrer, mas não desse jeito, porque o Ed já fez isso, porque vai repetir, né? É, então, exatamente, é isso mesmo, porque a gente já teve isso. E tem um detalhe muito bom nesse primeiro volume que deixou a galera fritando nas ideias aí, que é a possibilidade do Vecna não ser o vilão final da história, né? Isso a gente, tipo, já tá teorizando faz muito tempo. E sim, a série dá essa pista quando puxa uma referência direta à peça, né? Stranger Things, The First Shadow, que pra quem não viu, essa peça mostra a juventude do Henry Creel e olha, ela conversa direitinho com o que tá rolando agora, né? Inclusive o ator também que faz, né? Ah, é? Quem que faz? Não vi. O ator que faz um Henry novinho na série que a gente viu na temporada passada é o ator que tá fazendo a peça também, tipo, isso conversa bastante. E na mente da Max, ela se esconde, né, numa caverna no deserto. E dá pra ver na hora que aquele lugar mexe com o Vecna, tanto que ele não entra lá, né, o Henry ele não entra lá. E ele fica desconcertado, quase com medo, tipo, fica paralisado literalmente. Então essa cena mexeu comigo. Por que ele não entra na caverna? O que tem essa caverna? Eu acho que eles têm que... Ali eu acho que é o ponto fraco dele. Mas aí eu não entendi, tipo, eu não sabia dessa peça, gente, não sabia. Tipo, eu quando eu tava assistindo, eu falei pro Kenji, por que ele tem medo dessa caverna? Aí o Kenji falou que tem uma peça de Stranger Things que mostra um pouco mais essa caverna. Inclusive que tem um navio que era, tipo, sei lá, o cara do navio era o pai lá, o Papa, não sei o nome dele lá, o doutor lá do laboratório. Seria ele, mais jovem. Então, tipo, não sei, gente, não sei o que significa, não sei como que eles vão explicar isso. Mas acho que a cena que mais me deixou assim, curiosa pra saber foi isso. Porque eu acho que isso é o ponto fraco dele. Tem algo nessa caverna, é o ponto fraco dele. Não tem outra coisa que não seja. Ali foi o único momento que ele mostrou fraqueza. Então eu acho que tem muito a ver ali. Eu acho que é muito importante ali essa caverna. Sim, e aí que vem o pulo do gato, né? Que nem a Ju tava falando. Na peça, o Henry ainda criança encontra exatamente uma caverna no deserto de Nevada. E é lá que ele tem o primeiro contato com uma criatura que mais tarde virá a ser, né, o Devorador de Mentes. E o mais louco é que até a quarta temporada, tudo apontava para a ideia de que o Vecna tinha criado o Devorador de Mentes, né? Então quase ninguém esperava que a série fosse resgatar esse detalhe da peça. Pois é, só que essa referência aí muda totalmente o jogo. Ela sugere que o Devorador de Mentes sempre esteve acima do Vecna. Mas acho que isso já ficou um pouco claro, assim, depois do final da quarta temporada. Não sei se pra você ficou, mas pra mim acho que ficou. Acho que pra todo mundo, no geral, né? Que existe aí essa hierarquia entre eles. Então esse medo da caverna que o Vecna demonstra agora pode ser justamente isso, uma lembrança reprimida. Momento exato em que o Henry, lá atrás, conheceu a força que acabou dominando ele. Ou seja,
seja. Pode ser que o Vecna seja só o peão mais poderoso, mas ainda seja um peão. Eu vi uma como que é a palavra? Analogia. No Twitter, que o cara falou que ele seria tipo como se ele fosse o general, o Vecna, né? Os soldados, os Demogorgons. E eu não sei como que fala quem é acima do general, mas seria o Devorador de Mentes, que é o que manda em tudo. Então, o Vecna só obedece às ordens do Devorador de Mentes. Tipo, ele é mais poderoso que um Demogorgon, mas ele ainda é um subordinado, é um CLT. Sim. E uma outra teoria que eu vi, gente, sobre essa questão da peça, é que uma das personagens que aparece muito interagindo com o Harry na peça é a atriz não, é a personagem da psicóloga. Quem lembra daquela psicóloga que conversou na última temporada? E todo mundo que ela conversou morreu, né? Porque ela conversou com a... Qual psicóloga? Aquela psicóloga que era que conversou com aquela menina loirinha que morreu, esqueci o nome dela, que conversou com o menino de óculos que depois vai com a... que vai lá, com a Nancy. Nessa temporada nova? Não, na última temporada. Lembra que na anterior? Ih, gente, não lembro o nome dessa psicóloga. Tem uma psicóloga que ela é uma mulher muito bonita, assim, de cabelo enrolado e tal, e ela conversa com a... Ai, como que é aquela que morre lá com o Ed? Esqueci o nome dela. A Chrissy. A Chrissy. Lembrei dela. Lá da escola, que a galera conversava com ela. Isso. Tá. Então, e ela aparece, ela é uma das amigas de infância, né, do Henry na escola. Ela é uma das melhores amigas. E tem a teoria de que porque ela sempre tá com um colar de uma chave que tem um reloginho em cima dessa chave. E quando a gente vê aqueles relógios que sempre aparece, sabe toda vez que o Vecna aparecia e a gente escutava o barulho do relógio batendo e a gente sempre via a imagem do relógio? Naquele relógio de parede, gente, tinha sempre um lugarzinho pra onde você podia colocar uma chave, né? Porque era aqueles relógios de parede antigo onde você abria aquelas portinhas de vidro. Então, é a mesma chave que ela usa no pescoço dela como um colar. E a teoria fala que, tipo, a primeira paixão do Vecna na infância, que inclusive a gente talvez veja nessa memória da escola, é que a Joyce foi a primeira paixão do Vecna, né? Do Harry, no caso. Sério? A mãe do Will? É, a mãe do Will. Só que no caso, tipo, na verdade, a primeira pessoa que sempre foi apaixonada pelo Harry foi a psicóloga. Então ela sempre foi fiel a ele e tal, só que ele era apaixonado pela Joyce. Daí, esse negócio de triângulo amoroso entre amigos e tal, não sei o que lá. Então é por isso que, tipo, sei lá, por isso que ela guarda aquela chave. Então parece que talvez rola a teoria de que eles vão ter que buscar essa chave com a psicóloga lá, a psiquiatra, pra poder, sei lá, abrir alguma coisa e por causa da peça de teatro, porque ela se comunica muito com o Harry na peça de teatro. Ela é muito amiga, ela é uma das namoradinhas dele, acho, na peça, não sei, ou uma das paixões, sei lá, alguma coisa assim. Eu sei que existe muito essa teoria, porque realmente ela usa esse colar. Então, assim, também é uma coisa que a galera viu na peça e estão tentando trazer, encaixar, né? Até porque, gente, eles não colocam nada que não seja explicado no futuro. Então, por que eles iam colocar essa psicóloga? Por que ela ia aparecer tanto na outra temporada? Por que iam dar tanto foco pra chave que ela tem no pescoço, no colar, né? Então, assim, é meio estranho também. Nossa, preciso rever isso, hein? Porque eu não lembro disso. Mas sabe o que me pega também? Os pais, tipo a Joyce, o Hopper, eles sabem dessa teoria, dessa existência do Henry Creel? Tipo, eles... Não. Ah, tá. Porque é isso que eu tava pensando. Mas se eles sabem, eles não lembram dele na escola? Não, eu acho que os únicos que sabem que ele é o Henry é os meninos. Tipo, é a Eleven, é o Mike. Mas eles não falaram pra ninguém? Então, eu acho que não. Tipo, eles não falaram pro Hopper, pra Joyce? Porque eu não lembro também dessa cena. Então, se eles não falaram, isso foi um grande furo, né? Porque eles poderiam, sei lá, em algum momento comentar, tipo, eu lembro do Harry quando ele era criança e tal, né, na escola. Enfim, tipo, não sei se vão falar agora. Então, pode ser que fale agora, porque isso eu fico na minha cabeça. Gente, pela minha cabeça, todos já sabem que o Vecna é Harry. Mas aí, eles não lembram que existia um Harry Crew lá na época da escola? Não sei, entendeu? Fica aí, gente. Mas também outra teoria aí que eu vi no TikTok, porque como a gente falou aqui, né, teorias não faltam, é do primeiro episódio, quando o Will tá fugindo do Demogorgon, sabe? Que todo mundo falou, gente, ele tá fugindo do Vecna. Mas os criadores já falaram, não era o Vecna. Aquela sombra que aparece no episódio é um Demogorgon. E ele tá fugindo, ele corre lá na casa dele, lá na parte do fundo lá, sabe? Naquela casinha lá. Sim. E aí, não sei se você lembra, eu não lembro direito, mas tipo, alguém abre a porta. Só que é no mesmo momento que a Eleven fugiu do laboratório, né? Porque depois eles estão procurando o Will e encontram a Eleven. Então a Eleven tava fugindo do Demogorgon. O Demogorgon tava atrás dela. Então, nesse meio tempo aí, que bateu dela ter encontrado o Will, e ela viu o
o Will correndo. Por isso, quando ela aponta na foto, sabe a fotinho que tá os 4 lá? Quando a Eleven não fala, ela aponta pro Will. Mas, tipo, como ela sabe quem é o Will? Porque ela teria visto o Will correndo e pra ela despistar o Demogorgon, ela acabou abrindo a porta e daí o Demogorgon se distraiu e acabou pegando o Will. Então, tipo, era sempre que o Demogorgon tava atrás da Eleven. Então, ele acabou pegando o Will de... sei lá, tipo... qual que é a palavra? Tipo, acabou distraindo e pegou ele, entendeu? Por engano, né? É, por engano. Só que daí tem gente que fala que essa teoria cai, né? Não existe, porque no começo, lá naquele negócio lá dos tentáculos, sei lá, da parede lá do Vecna, o Vecna fala pra ele que, Will, a gente vai fazer coisas brilhantes. Como se, tipo, ele fosse o escolhido. Então aí, não sei, gente. Fica aí, né, essa teoria. Será que realmente foi a Eleven que abriu a porta? Quem abriu a porta? Eu vi os criadores falarem que talvez vai ser mostrado isso. Quem abriu a porta? Foi o vento. O vento abriu a parte sozinha. Mas, enfim, tomara que mostre. Realmente, acho que é uma coisa que ficou na cabeça das pessoas, que é uma coisa que eu nem teria pensado. Que pra mim, tipo, sei lá, será que foi o próprio Will que abriu com a mente dele? Já tinha poder? Não, né? Não faz sentido. Mas, enfim, é uma teoria aí que fica também pra gente pensar até o dia 25. E é isso, gente. O primeiro volume da 5ª temporada entregou mistério, entregou teoria maluca e entregou aquele desespero que Stranger Things sabe causar na gente desde 2016, né? Muito estranho também a gente tá vendo isso 10 anos depois. Pois é. A série abriu aí mais perguntas do que respostas, como sempre, e deixou a gente naquela ansiedade básica pro volume 2, que, como eu falei, sai dia 25 de dezembro, às 22 horas, na locadora vermelha. E claro, agora a gente quer saber de vocês aí, o que vocês acharam, qual teoria vocês mais gostaram, qual vocês acharam mais viagem, e qual vocês juram que vai acontecer. Então manda lá pra gente nas nossas redes sociais, né, do Sala Precisa, nosso Instagram, porque a gente ama quando vocês entram em discussão, né? Mandam pra gente essas teorias malucas e sim, a gente lê tudo. Então é isso, pessoal. Obrigada por ficarem com a gente até o fim. Respirem fundo, revisitem suas teorias e se preparem, porque Hawkins ainda não acabou. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá! E cuidado com as luzes piscando.